Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e essa é mais uma edição do Talking DI. E hoje a equipe do Diário do Iguaçu está no município de Pinhalzinho, onde fomos recebidos pelo prefeito eleito do município, o Alessandro Beltrame, para falar um pouco mais sobre a vitória nas eleições municipais e também projetar o próximo mandato. Então assiste esse vídeo até o final. Segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Beltrame, em primeiro lugar, obrigado por esta entrevista também. Obrigado por receber a equipe do Diário do Iguaçu na sua empresa para este bate-papo e também, em nome do Grupo DI de Comunicação, gostaria de parabenizá-lo pela vitória nas eleições municipais em Pinhalzinho. Bom dia, Gabriel, todos que nos acompanham, a equipe técnica que está aqui conosco. É uma imensa honra receber o Diário do Iguaçu aqui na nossa empresa, na Tecnicom, empresa que inclusive é parceira, nós somos assinantes do Diário do Iguaçu, porque a gente sabe do grande trabalho de vocês e a repercussão que tem a nível estadual, regional e estadual. Com imensa gratidão, né, que estamos aqui falando sobre isso, porque colocamos o nome na política, nunca tendo um cargo político anterior e nem um cargo público anterior. E efetivamente isso balizou que nós viemos com uma pegada de renovação. Tivemos a renovação propriamente dita por esse quesito. Ficamos muito felizes porque a gente saiu de muitas turbulências durante a campanha, tivemos muitas turbulências que aconteceram, inclusive um próprio racha dentro da coligação, porque o PSD parte apoiou nós e parte esteve contra. Mas importante que a gente sempre quer frisar que a parte do PSD que esteve conosco foi muito, muito importante, esteve conosco e nos garantiu a chegarmos a essa vitória. O próprio João Rodrigues, prefeito reeleito de Chapecó, com mais de 80% dos votos, esteve aqui na nossa campanha, esteve caminhando conosco. Tivemos aí o PL, tivemos o PSDB, tivemos a União Brasil, completando esse time aí, que me deixou muito orgulhoso de estar fazendo uma campanha tranquila, uma campanha limpa, humilde principalmente, a gente bater de porta em porta, pedir voto, olho no olho, porque a gente como não vinha de um cargo político, a gente veio sem rejeição, né, porque nunca tivemos a linha de serviço público, a não ser o presidente da EFACIP nomeado, que eu fui o ano passado, em 2023, que tive uma incumbência pública por ser o presidente. Mas fora isso, nunca tivemos, somente trabalho voluntário, muito trabalho voluntário, desde os 18 anos que sou pinhalense. Efetivamente, a gente trabalhou muito pela CIP, pelo Lions, sendo presidente da IFACIP, pela FACISC, já tivemos cargo, na PAI, vários anos diretor, no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, vários anos também, na diretoria. Então isso nos habilitou a mostrar que fizemos muito pela comunidade, mesmo estando fora da política. E também isso me incentivou a botar o nome à disposição, porque a gente sabe que como trabalho voluntário a gente consegue ajudar muito, mas como prefeito no executivo pode ajudar muito mais. Então isso foi uma das chamas que nos acendeu, essa vontade. Além disso também a família, né, um grande apoio em casa da família, que é a que mais sofre no período eleitoral, porque abre mão da presença, abre mão de estar junto com os filhos. Eu tenho um filho de 7 anos e uma filha de 16 em casa, e tenho mais a filha no litoral e mais um filho. Então abre mão de todo, nesses 50 dias praticamente, de todo o convívio familiar. Então um apoio muito importante. Mas o principal que me habilitou a colocar o nome à disposição foi a minha empresa foi licitada para cuidar do consórcio público, o CIDIR, e eu conhecia aí contabilidade pública, porque até então eu era só contador da área privada. E quando eu comecei a conhecer orçamento público, uma empresa pública, como funciona, e a prefeitura é uma empresa pública, isso me acendeu outra chama de dizer que a gente viu que no orçamento público dá de você fazer mais com menos, dá de você fazer uma boa gestão, uma boa economia do orçamento público, e aí fechou o tripé, que foi a família, que foi o trabalho voluntário e o conhecimento da área pública, fechou esse tripé aí para estarmos aí colocando o nome à disposição, e graças à equipe toda, que aí falar da coordenação, do time de vereadores, que não mediram esforços de bater de porta em porta, pedindo voto para mim e também para a nossa vice-França. Prefeito, falando ainda de campanha eleitoral, como que foi
esse processo, então, nos 45 dias e no que foi pautada, então, a sua campanha na relação aí com a população, na apresentação de ideias para as pessoas? O nosso mote de campanha foi muito, muito claro. Desde o primeiro dia até o último dia, que foi sábado, até quase meia-noite, quando a gente estava em campanha, foi o Beltrame ser a renovação. Fazer um governo com pessoas novas, com gente nova, com ideias novas. E a mulher, representada pela Franci, 4 anos vereadora, uma grande vereadora, fez um grande trabalho na Câmara de Pinhalzinho, foi também presidente da Camosc, ou melhor, é presidente da Camosc, 2023, foi reeleita em 2024, nos 40 anos de a Camosc, primeira vez na história que teve uma reeleição, então ela fez um grande trabalho e isso projetou ela para isso. Então o nosso mote foi isso, gestão, renovação e a mulher para dar esse equilíbrio, porque eu como contador eu sou muito técnico, então um governo técnico com o equilíbrio da mulher que fecha essa dupla no sentido de técnico e essa parte social que a mulher tem muito, essa parte sensível que a mulher tem muito, que é o jovem, a criança, o adolescente, o idoso, o embelezamento pensando na cidade e na coisa pública. Então, principalmente, o que nós tivemos aí nós sempre batemos muito, né, que no nosso plano de governo foi um plano executável. Nós não vendemos ilusões e promessas do nosso plano, foi muito, isso nos levou a muitas casas que não conseguimos chegar pelas redes sociais, pelas mídias, exatamente, onde a gente dizia que o nosso plano, o que está aqui no nosso plano é executável, e o pessoal tirou esse tempo para olhar. Então nós falamos sobre fortalecimento da saúde, que a gente sabe que todos os municípios têm, e é a prioridade, a primeira bandeira que se fala é a saúde, e a gente até brinca, né, Gabriel? Porque quando a gente pergunta para alguém, e o cara, normalmente as pessoas dizem, ó, tô bem de saúde, tá tudo certo, e é isso que a gente priorizou. Então aqui a gente fortalece muito a questão da saúde, com novos postos de saúde, o PAN, que é um programa do governo atual, pronto atendimento municipal, não existia, foi criado, então a gente quer fortalecer o PAN, a gente quer fortalecer o hospital, que é uma referência aqui no nosso município. Então a gente tem um plano assim, fez um plano muito humilde, construído a mais de 300 mãos, foram mais de 300 pessoas que construíram o nosso plano de governo. Então eles sabem, eles estão na ponta, os professores, os diretores, o pessoal da saúde, o pessoal da agricultura, o pessoal do desenvolvimento urbano, sentaram em grupos e fizeram a construção do nosso plano e disseram, esse plano a gente sabe que vocês conseguem executar, podem vender a ideia, vender a proposta que é um plano executável. Então isso foi um dos nossos motes muito fortes. O nosso plano é relativamente extenso, se formos falar de plano aqui vamos ficar muito tempo, mas a gente fortaleceu muito o que Pinhalzinho hoje precisa, que a gente ouvia na rua. Saúde, né, que é a melhoria sempre constante, e habitação. Porque Pinhalzinho hoje, com o crescimento de Pinhalzinho, e estamos falando aí do último censo com a projeção, serão mais 1.407 habitantes até o final do ano, na projeção. Então, de 21.972 para o último censo até agora, então são em torno aí de um crescimento aí de 1.400 pessoas, né? Aí em um ano e alguma coisa aí de meses que efetivamente mostra que Pinhalzinho vem crescendo a passos largos. E quando vem crescendo, você tem que fortalecer saúde, fortalecer educação, creche, mas também tem que pensar em habitação, para dar condição de moradia para a nossa população. Então nós temos também o nosso plano sobre habitação e temos, logicamente, todas as sequências dos planos. O que nós vendemos muito no nosso plano que deu certo no nosso projeto? O que está funcionando a gente vai continuar e vai melhorar. E o que não está a gente vai mudar, porque é a renovação. Então isso foi o nosso mote do início ao fim da campanha e é o que colou. Porque como nós vimos de sucessão, é muito mais fácil vender a mudança depois de 8 anos. E a gente conseguiu vender a sucessão com a renovação. E é o que vai acontecer em nosso governo. Beltrame, falando ainda na questão da sucessão, o senhor será, né, o sucessor, então, do prefeito afastado, Mário Afonso Wojtek, né, do Sena, prefeito que é investigado na operação Fraud Raising, né, que por supostas fraudes em licitações de municípios aí de Santa Catarina. De alguma forma, essa investigação interferiu na sua campanha ou veio à tona durante os debates, as discussões e ao longo aí das conversas com a população? Nos debates e em notícias, especificamente não, porque como é um processo que ainda está em segredo de justiça, a oposição não usou isso porque poderia dar processo, né? Processo judicial. Mas na boca pequena, como a gente fala, no porta a porta, foi muito usado. Foi muito usado e a gente ouvia.
a gente ouvia que as pessoas falavam, mas aqui falaram e passaram sobre tal assunto e tal assunto. E a gente sempre dizia, não, fiquem tranquilos que vai, após a política, o prefeito Sena vai voltar e o prefeito Sena vai provar a sua inocência, que a gente não tem dúvida alguma da inocência dele. Mas a gente também não pode falar muito da coisa em si, porque é um processo em sigilo. Mas efetivamente eu não tenho dúvida que o prefeito Sena volta e volta logo, e ele vai conseguir provar. Quando ele conseguir mostrar que ele tivesse a liberdade de mostrar, ele vai mostrar que efetivamente ele era inocente, que não houve nenhuma implicação enquanto a isso. Agora sim, prejudica de certa forma, por quê? Porque quando se usa na campanha, na boca pequena, aí tu pode falar o que tu quiser, né? Porque daí não é terra sem lei, como em alguns lugares na internet é terra sem lei, né? Então, aí na reta final, houve alguns vídeos fakes aí com inteligência artificial, houve algumas correlações aí nesse sentido, mas efetivamente todas as situações que foram apontadas, por exemplo, num debate que aconteceu, que houve muitas falas dos candidatos em relação ao governo atual, não ao processo, mas ao governo atual, o prefeito Sena entrou em campo e daí mostrou efetivamente como era, como está e como vai ser, né, com o nosso projeto. Então, abalou bastante, porque são 8 anos, já vem de um desgaste natural, um governo com 8 anos, e além disso, a prisão dele, até todos, nem todos ainda sabem o que aconteceu, porque ainda está em segredo o processo. Mas muitas pessoas foram alcançadas por essa notícia que o prefeito se envolveu em fraude, que desviou dinheiro e tudo mais, e no processo, efetivamente, em momento algum, e ele foi acusado. Ainda existe acusação, pode ser que nem seja aceita a acusação contra ele. Então, ainda não aceitando a acusação, porque tem 2 fatos. Um é a reintegração e outro é aceitar a acusação. E eu imagino que ele vai reintegrar logo ao mandato e que nem vão sustentar a acusação dele. Então, na minha concepção, vai se provar efetivamente, com a não aceitação da acusação, que ele é efetivamente inocente. Mas não tenho dúvida, nunca tivemos dúvida disso. Mas, a nível macro, não utilizaram porque caberia processos judiciais, e caso utilizasse. Mas sim, isso deu um impacto. Mas, como todo mundo conhecia o prefeito Sena, conhecia a sua lisura, conhecia a sua honestidade e o trabalho que ele fez por Pinhalzinho, que era um prefeito que chegava 6h30 da manhã, 7 horas da prefeitura e saía 8, 9 da noite, às vezes até 10 da noite, para fazer a coisa mais certa possível. Isso também nos credibilizou a dizer que somos sucessores dele. Não tivemos no governo, porque nunca fui político, nunca fui funcionário, mas nos deu muito respaldo também, dizer, o Sena fez um bom governo e nós queremos que continue esse bom governo e que melhore, logicamente, que é um dos propósitos sempre de tudo, né? Melhorar. Prefeito, falando agora de transição de governo, como que está esse processo? Já escolheu a equipe que irá auxiliar aí na gestão da administração de Pinhalzinho? Como que está esse processo, então, da escolha da equipe, também com relação à conversa, né, com a atual equipe de governo que está administrando Pinhalzinho? Vamos lá. A gente ganhou a eleição no dia 6, já na segunda-feira, dia 7, já comecei a visitar alguns espaços públicos. Visitei a PAI também já na segunda-feira, porque a gente sabe que o município tem um convênio muito amplo com a PAI, de repasse de recursos, para ver as necessidades deles. Na sexta-feira tivemos a reunião com o prefeito, em exercício, e com a equipe de governo, com todos os secretários e diretores. Então já alinhamos muitas coisas, desde o cronograma das obrigações até o final do ano, já estamos com o cronograma dos contratos que vão vencer agora, que tem que ser validados. Já temos alguns nomes para transição, mas ainda a gente não, como não está oficializado, porque é por decreto do prefeito, a gente quer, segunda-feira a gente vai fazer uma reunião com a equipe de transição para exatamente trazer todos os nomes para uma mesa e daí sim passar a lista ao prefeito para que ele faça o decreto para nomear a transição. Já temos aí aproximadamente, hoje eu tenho 2 nomes que ainda eu quero conversar durante a semana para efetivar estar no grupo. Já estamos em 7 pessoas na transição, aí pensando a saúde, pensando em educação, pensando na agricultura, pensando no desenvolvimento urbano, né? Então pensando em todos os setores aí, nos principais vértices, né? Já temos aí nomes aí que estão habilitados já, mas ainda tem duas pessoas que a gente quer,
para oficialmente colocar daí a equipe de transição num decreto e a partir daí ser oficial. Semana que vem começaremos a transição oficial. A extraoficial já está acontecendo. Estamos visitando as secretarias, estamos visitando os espaços públicos para ver as necessidades e efetivamente sermos assertivos, né, que é o principal objetivo. Saber em que pé está para ver o que precisa melhorar para que em janeiro a gente já consiga. Digo para a população pinhalense que em janeiro a gente já começa algumas obras que a gente prometeu aí no sentido de proposta. Algumas propostas que a gente fez, em janeiro a gente já começa a executar, porque a prefeitura vai nos ser entregue com uma condição econômica muito saudável, né? E por isso a importância de um gestor na prefeitura. O prefeito Sena, um grande gestor. Agora o prefeito Neuro continuou esse trabalho aí que o Sena vinha fazendo obras, muitas obras inclusive estão acontecendo em Pinhalzinho, que vão ser finalizadas, algumas vão ser finalizadas ano que vem, e efetivamente a gente vai assumir a prefeitura se a gente tomar bem com a equipe de transição. Esse pé de como está, em janeiro a gente já pode começar a colocar o plano em execução, porque nós temos recurso, né? Receberemos aí muitos recursos disponíveis, próprios, né? Para poder já começar a executar o plano de governo já em janeiro, já teremos obras em Pinhalzinho para começar as nossas propostas saírem do papel. Ainda sobre planejamento e organização, prefeito, como que vai ser a sua relação com a Câmara de Vereadores, considerando que nessa última eleição foram eleitos praticamente metade, né, de parlamentares da sua coligação e outra metade de vereadores da oposição. Já sentou para conversar com esses vereadores? Como que está aí o processo? Já fizemos reuniões e conversas aí com os nossos vereadores, né? Nós elegemos, a nossa coligação elegeu 6 vereadores e a oposição elegeu 5 vereadores. Só que nesse racha que houve do PSD, tem um dos vereadores que foi eleito e é um vereador um cara muito sério, um cara muito correto, e não tenho dúvida que vamos estar compondo aí a maioria junto, efetivamente. Por quê? Porque o pessoal da nossa coligação tinha um propósito que era um projeto para Pinhalzinho. Não era um projeto do partido A ou do partido B. Sempre foi falado que era um projeto para o município e para os munícipes. Quando a primeira fala que eu tive, fala pública, que até você tentou me ligar para dar uma entrevista, e peço desculpas aqui a vocês que não consegui atender aquele dia porque estava grande o alvoroço e a festa, né, porque é uma comemoração. Mas eu falei que a gente seria prefeito de todos, os que votaram, os que não votaram, inclusive os não eleitores, né? Então a gente vai ser prefeito para todos os pinhalenses e vamos colocar em execução o nosso projeto. Com a Câmara de Vereadores, a gente não tem dúvida que a gente vai trabalhar muito tranquilo. Semana que vem marcarei uma reunião com os 11 eleitos e reeleitos, já para dizer como a gente quer trabalhar. E uma das formas que o Beltrame e França vão trabalhar vão ser discutir os projetos na mesa grande, antes. De colocar o projeto na mesa, de chamar todos os vereadores, inclusive os da oposição, e mostrar o projeto. E pedir sugestões no projeto, para que todos ajudem a construir o projeto, que quando chegue na Câmara já chegue redondo o projeto e todo mundo vai dizer, é um projeto que Pinhalzinho precisa. Então a gente vai trabalhar dessa forma. Vai ampliar muito essa comunicação com a oposição, com os vereadores. Com a nossa ala de vereadores, a gente já conversamos com todos, e agora estamos nas tratativas, inclusive, com os presidentes de partidos, para compor o governo. Então começamos ontem, tivemos uma reunião, inclusive o prefeito João Rodrigues esteve aqui ontem, conosco aqui na nossa... Fizemos um jantar depois com todos os vereadores, toda a equipe, e o prefeito João Rodrigues esteve aqui exatamente porque ele foi um ponto muito importante na nossa eleição, e que efetivamente a gente demonstrou que conseguimos, através dessa conversa, dessa coalizão, termos a maioria na Câmara, e vamos trabalhar dessa forma, e vamos também compor o governo dessa forma. Todos os partidos vão estar trazendo nomes, e a gente pediu que a gente vai fazer um governo de pessoas técnicas, então todos os partidos vão oferecer pessoas técnicas. A gente não vai, no nosso governo, a gente não quer cargos políticos, né, porque é o compadre, porque é o amigo, não, vão ser pessoas técnicas e os partidos vão indicar para a educação, para a saúde, para a agricultura, para desenvolvimento urbano, desenvolvimento rural, mobilidade, enfim, engenharia, enfim, todos os setores. E aí o crivo, o grupo vai decidir quem são as pessoas para a Secretaria A, para a Diretoria B e assim por diante. Então vai ser um governo construído a muitas mãos, como foi o nosso plano de governo. Então as conversas já estão muito
amplas nesse sentido, porque a gente já vinha falando desde da construção do nome Beltrame, que depois veio à França, exatamente nesse sentido. Que nós faríamos um governo com muitas mãos para que todos opinem, não sejam decisões unilaterais que depois fique também somente para o prefeito a assumir, digamos, quando se acerta, todo mundo bate palma, quando erra, todo mundo aponta o dedo. Então, se tiver um grupo, é mais fácil de você decidir junto, e se errar junto, e se acertar, todo mundo ganha os louros, né? Prefeito, durante a nossa conversa, o senhor citou alguns pontos, né, do seu plano de governo. E para os primeiros 100 dias de governo, quais serão as prioridades da sua equipe? A prioridade da nossa equipe nos primeiros 100 dias serão saúde. A gente quer olhar para dentro da estrutura da saúde que existe hoje, dos postos de saúde, do nosso PAN, que a gente vai renovar o PAN, do nosso hospital, a gente quer olhar para dentro e ver o que dá de melhorar. Que o importante é o quê? Para você fazer um bom governo, é você se inteirar de como está hoje, ver o que precisa melhorar para quando começar a acelerar, você está com o carro pronto e revisado, mais ou menos nesse sentido. Você vai viajar com o carro revisado. E a ideia é exatamente nesse sentido. Olhar para dentro do posto de saúde, das escolas, das secretarias e ver o que precisa ser acertado. Aí quando você começa o trabalho, você não vai ter problemas nesse sentido. Então, os 100 dias de governo, a gente vai falar muito sobre educação, a gente vai falar muito sobre saúde e muito sobre habitação, né? Que é um dos focos aí, porque hoje Pinhalzinho tem um grande número de terrenos que é em nome do município, e a gente vai começar a pensar esses terrenos como projetos para habitação popular e novos postos de saúde que a gente quer também, já vai começar a projetar isso para as comunidades, que a gente vai levar um posto de saúde para o Bela Vista, para o lado lá da BR, para Machado. Então a gente já quer começar a desenhar isso no sentido de botar no papel e aprovar projeto e tudo mais. Então os 100 dias de governo vão ser especificamente de olhar para dentro do que tem hoje, reestruturar e focar saúde, educação, que no início sempre tem todo esse trabalho de educação no início do ano, e já começar a dar o pontapé inicial para o nosso projeto de habitação principalmente. Além de todos, né, os outros itens que tem que funcionar, a agricultura tem que funcionar, as estradas no interior tem que funcionar, mas o nosso foco vai ser o que a gente mais ouviu da população. Habitação, saúde e essa questão da educação, a gente olhar para dentro e fazer esse trabalho de reestruturar o serviço público, que é muito importante. Prefeito, para fecharmos este bate-papo, o que a população, então, de Pinhalzinho pode esperar do Alessandro Beltrame, da sua vice Franciele e da sua equipe para os próximos 4 anos? O que eu venho falando desde o primeiro dia de campanha. Quem acreditou e quem confiou na gente pode ter certeza que o Beltrame, nesses 4 anos, que desde o segundo dia de programa de rádio, falou que não tem intenção de reeleição, porque não confia na reeleição, que serão os 4 melhores anos que a gente vai se dedicar para fazer os 4 melhores anos do município de Pinhalzinho. Não estamos aqui desmerecendo, não estamos falando com demagogia, e sim porque, com certeza, eu e a Franci, a nossa equipe, que será uma equipe técnica, que será uma equipe escolhida por um grupo, avalizada por um grupo, vai dar o seu melhor nesses 4 anos, para que daí sim, todo mundo dando o seu melhor, nós vamos ter os melhores 4 anos de administração pública de Pinhalzinho, e não tenho dúvida que vamos errar durante o caminho, mas vamos acertar muito mais e vamos corrigir, e vamos acertar muito mais e ao final chegar com esse resultado que a gente sempre falou, de fazer um governo simples, um governo enxuto, e um governo que funcione e que atenda todos os pinhalenses. Esse é o nosso compromisso, que foi durante a campanha, e reitero aqui que será esse compromisso que temos com a nossa população. E como eu sempre terminava as minhas falas, por que o Beltrame quis ser prefeito? Para retribuir o que Pinhalzinho deu nesses 18 anos, mas principalmente porque o Beltrame escolheu aqui para viver o resto da sua vida. Porque eu tenho certeza, e como eu sempre falava, e um dos nossos slogans de campanha, por que Pinhalzinho? Porque o nosso futuro é aqui. Podem contar e ter certeza que vamos nos dedicar muito por Pinhalzinho, para que possamos aí elevar nosso Pinhalzinho, continuar levando o nosso Pinhalzinho para o mundo, sendo um exemplo em muitas áreas aí para todo mundo. Esse é o nosso compromisso e tenho certeza, vamos dar o nosso melhor. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado por receber a equipe do Diário do Iguaçu na sua empresa para
esta conversa e desejo muita sabedoria aí à frente do município de Pinhalzinho a partir de 2025. Obrigado pela oportunidade que nos deram de vir até Pinhalzinho aqui falar com a gente sobre a nossa proposta, o nosso jeito de que nós queremos governar, mas principalmente agradecer ao Diário do Iguaçu e toda a equipe daqui e Chapecó, que sempre foram grandes parceiros nossos aqui em notícias, em divulgar as notícias. O Gabriel por muitas vezes me chamava, me pedia sobre notícias, desde a época da IFACIP, nos conhecemos mais estreitadamente falando, e sempre teve dando essa cobertura para nós, desde o lançamento, desde a IFACIP, enfim, outros vários assuntos, já desde o lançamento da campanha também, do nosso lançamento de campanha. Então foi feito todo um trabalho, e é isso que a gente quer agradecer aqui, que vocês sempre tiveram uma postura que a imprensa tem que ter, que é uma postura de imparcialidade. Então a gente só tem a agradecer a vocês, agradecer essa oportunidade de estar aqui falando para Pinhalzinho e toda a região, e falando um pouco sobre o que a gente quer fazer e dar o nosso melhor, com certeza, nesse sentido. Então, muito obrigado, desejo a todos aí uma ótima semana e que Deus abençoe. Mais uma vez, então, muito obrigado. Este foi o prefeito eleito do município de Pinhalzinho, o Alessandro Beltrame, que falou um pouco mais sobre a campanha e também projetou as ações para o início do mandato a partir de 2025. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Até mais!